Olá, turma, tudo bem com vocês? Somos do grupo PIBID e agora iremos falar um pouco e aprender juntos sobre a ótica da visão. Então, vamos estudar? Como diz o escritor Mateus Evangelista, os olhos do homem é a lâmpada do corpo. Mas o escritor Mateus quis explicar que os olhos têm uma importância fundamental muito grande para perceber tudo o que está à nossa volta, sendo os olhos essenciais para todos os seres vivos. Procure olhar tudo ao seu redor. Conseguiu? Agora vamos explicar um pouco como funciona o olho humano. Dentro do olho existe uma lente convergente chamada cristalino, que faz com que os raios de luz se dirijam para o fundo do olho. Esses raios são transformados em impulsos elétricos que são conduzidos até o cérebro humano, através do nervo óptico. Então, os mesmos são transformados em imagem de objetos lá no cérebro, e é por isso que conseguimos enxergar tudo à nossa volta. As lentes têm um papel muito importante para a visão, por isso vamos falar um pouco dos tipos de lentes. O que são essas lentes? São mecanismos ópticos que promovem a refração da luz. Opa, o que é isso? Refração da luz é um fenômeno que acontece com as ondas quando atravessam um meio translúcido ou transparente para outro. Por exemplo, a luz do sol quando entra na atmosfera terrestre. Outro exemplo também é quando a luz passa do ar para a água, e vice-versa. E sobre os tipos de lentes, temos as lentes convergentes, que se caracterizam por concentrar os raios em um único ponto. Esse ponto é o foco, e nas lentes convergentes o foco é real. Já nas lentes divergentes, os raios de luz que incidem paralelos entre si se espalham a partir de um ponto do lado oposto à lente, classificado como foco virtual. Agora vamos falar um pouco sobre os componentes dos olhos. Quais são esses componentes estruturais? São córnea, pupila, cristalino e retina. Agora vamos comentar cada um individualmente. Córnea. Parte transparente e esférica que fica localizada na parte da frente do olho. Cristalino. É uma lente biconvexa, gelatinosa e elástica que permite focalizar os objetos na retina. Retina. É onde encontramos células especializadas, fotorreceptoras chamadas de cones e bastonetes. Os cones proporcionam visão em cores e os bastonetes são muito sensíveis à luz. A informação visual captadas pelos fotorreceptores são transmitidas ao nervo óptico e ao cérebro. Pupila. Fica atrás da córnea, nossa principal lente do olho, e à frente do cristalino, nossa segunda principal lente natural. Ela corresponde a um orifício que regula a entrada de luminosidade nos olhos, como o diafragma de uma câmera fotográfica. Então, a partir daí, conseguimos enxergar os objetos de modo nítido, porque a imagem deles forma-se sobre a retina. No entanto, existem alguns casos em que ela não se forma exatamente sobre a retina, originando o que chamamos de defeitos de visão. Esses defeitos ocorrem em razão de uma possível deformação no globo ocular, ou mesmo por uma defeituosa acomodação visual. Eles podem ser corrigidos com a utilização de óculos, lentes de contato ou por meio de cirurgia a laser. Agora vamos conhecer alguns desses defeitos. Miopia. O míope não consegue ver nitidamente objetos afastados em virtude de um alongamento do globo ocular. As imagens formam-se na frente da retina. Entretanto, o observador tem boa visão de perto. A miopia pode ser corrigida com o uso de lentes divergentes. Isso acontece pois quem tem miopia tem um formato do globo ocular mais longo do que deveria ser, pois assim, a imagem transmitida ao cérebro não corresponde à imagem correta, fazendo com que a visão dos objetos distantes pareça turva e, consequentemente, provocando a dificuldade de enxergar de longe. Hipermetropia. Na hipermetropia, a imagem do objeto é formada após a retina. Para a correção desse defeito de visão, a pessoa deve utilizar óculos com lentes convergentes que fazem com que a imagem do objeto forme exatamente sobre a retina. O hipermétrope não consegue ver nitidamente objetos próximos em virtude de um encurtamento do globo ocular. As imagens se formam atrás da retina, e o ponto de acomodação visual localiza-se mais distante do normal, em razão da convergência deficiente do cristalino. Entretanto, o observador tem boa visão à distância. A hipermetropia pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes. Astigmatismo. É uma imperfeição em que as superfícies que formam o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura, isto é, existe uma falta de simetria na superfície do globo. Pode ser corrigida com o uso de lentes cilíndricas que compensam as diferenças entre os raios de curvatura, ou seja, para as pessoas com este problema, todos os objetos, tanto próximos como distantes, ficam distorcidos. As imagens ficam embaçadas porque alguns dos raios de luz são focalizados e outros não. Agora que aprendemos um pouco sobre o assunto, qual começamos pela introdução da ótica da visão e por fim sobre seus principais defeitos, então podemos agora falar sobre a ilusão óptica e algumas curiosidades. Seguimos para esse momento. Ilusão de ótica.
São imagens que enganam a visão humana, fazendo com que o ser humano veja coisas que não estão presentes ou fazendo ver coisas de forma errada. Normalmente, elas são figuras que podem ter várias interpretações, podem surgir naturalmente ou até serem criadas. As ilusões se tornam divertidas, pois combinam dois tipos de elementos: os elementos claros, que são aqueles que se percebem logo que se vê, e os elementos surpresa, que são aqueles que aparecem na medida em que se passa a observar o desenho com mais atenção. Estamos rodeados de ilusões de ótica, e a televisão é um exemplo. Ela é um conjunto de imagens estáticas que parecem ter movimento quando são apresentadas de forma rápida. É o cérebro humano que faz a montagem de todas essas imagens e as observa de forma mais lenta em relação a como ela é mostrada. Por que não enxergamos bem debaixo d'água? Se você já tentou procurar por algo debaixo d'água, possivelmente já se deparou com a grande dificuldade que temos para enxergar nessa situação. Algumas estruturas presentes no olho humano apresentam características que dificultam a visão em certos meios ópticos. No vácuo, a luz propaga-se com a velocidade limite. Ao entrar na água, porém, sua velocidade diminui cerca de 25%. Isso acontece por causa de um fenômeno chamado refração. Quanto mais refringente for o meio óptico, menor será a velocidade da luz em seu interior. Essa razão recebe o nome de índice de refração e indica quantas vezes mais rápida é a propagação da luz no vácuo em relação ao meio observado. A água, por exemplo, tem índice de refração igual a 1,33. Nesse caso, a velocidade da luz no vácuo é 1,33 vezes maior no vácuo que na água. Pronto, agora entendemos um pouco mais sobre a ótica da visão, seus defeitos e curiosidades importantes neste momento. A partir de agora, abre um mar de aprofundamento dos conhecimentos e muitos questionamentos. Além disso, com muito aprendizado, dedicação e carinho, elaboramos este vídeo. Esperamos que este vídeo possa ter deixado claro cada ponto sobre os defeitos da nossa visão.